Boa tarde, pessoal. Meu nome é João, eu vou ser o moderador dessa sessão que está se iniciando agora. Eu vou iniciar com a leitura do texto de abertura da GIEP. A Jornada Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão, GIEP, é uma realização conjunta das pró-reitorias de pesquisa e pós-graduação, de extensão universitária e de ensino, além da Gerência de Ensino e Pesquisa, GEP, do Hospital de Clínicas da UFPM. O objetivo principal da GIEP é apresentar os resultados dos programas e projetos de ensino e de pesquisas científicas e tecnológicas e das ações de extensão, com vista a estimular o processo educativo por meio da integração entre ensino, pesquisa e extensão. Em relação às ações extensionistas, são apresentados e discutidos os programas e projetos registrados no ano, incluindo as atividades contempladas pelos programas de bolsa institucional e bolsas externas. Desta forma, a UFPM se propõe a uma formação integral do discente, considerando a complexidade e o desafio face ao conhecimento, à diversidade cultural e à interdisciplinaridade. Bom, acredito que tenhamos os avaliadores aqui, né? Professora Fernanda, professora Aline, não sei se está presente. Joia. Então, vamos dar início. O primeiro trabalho é de autoria de Daniela Machado de Moura e Silva. Daniela, você está presente? Boa tarde, estou sim. Ok, Daniela. Então, a sistemática é o seguinte, são 5 minutos de apresentação e depois 5 minutos, né, com os avaliadores fazendo perguntas. Eu vou pedir para os apresentadores se aterem aos 5 minutos. Caso passem dos 5 minutos, isso é contado de forma negativa depois na avaliação do trabalho. Eu vou controlar o tempo aqui. Aí, Daniela, quando você puder, já pode compartilhar sua apresentação conosco aí. Certo, vou colocar aqui. Tá ótimo. Tá Pode ficar à aparecendo vontade. certinho para todo mundo? Tá sim. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Daniela Machado. O tema do meu trabalho é Setembro Amarelo nas Escolas, uma ferramenta de conscientização e de acolhimento dos alunos da educação básica. Minha orientadora é a professora Simone. Ela não pôde estar presente porque ela está com outra aluna que é bolsista, que o horário de apresentação coincidiu com o meu. Então, para a gente começar a falar um pouquinho, né, o Setembro Amarelo ele é um mês de campanha de prevenção ao suicídio que surgiu devido ao alarmante número de casos e crescente número de casos nos últimos anos, principalmente entre os jovens. Então, nessa perspectiva, o Programa de Extensão Educação para a Sexualidade realizou uma série de atividades ao longo do mês de setembro com os alunos da educação básica de uma escola pública aqui de Uberaba, a fim de promover discussões sobre alguns processos que moldam essa fase da vida, tendo visto que eles passam nessa fase por muitos processos, tanto de mudanças físicas quanto mudanças psicossociais, que podem, inclusive, afetar sua autoestima e sua saúde mental. Então, o objetivo principal das nossas atividades foi promover o acesso à informação segura sobre a temática, de forma a levar um conhecimento sobre a saúde mental, permitindo a construção de um espaço de acolhimento, de troca e de reflexões, para que esses jovens saibam reconhecer quando tiverem algum problema, seja de depressão, seja de ansiedade, e se sentirem seguros para procurar a ajuda e saber que existe rede de apoio para acolher eles quando necessário. Então, para isso tudo, né, foram ministradas oficinas semanais ao longo de 4 semanas de uma escola pública aqui de Uberaba, como eu disse. Nós fizemos esse trabalho com 6 turmas, que são as turmas que já estão participando do projeto de educação para a sexualidade. Então, nós só continuamos com essas turmas e mudamos, né, o foco para o Setembro Amarelo, sendo 2 turmas do 8º ano do ensino fundamental e 4 turmas do 9º ano. Essas oficinas elas foram realizadas de forma digital, né? Nós disponibilizamos vídeos reflexivos com a temática da semana, fizemos encontros online também para promoção de discussão e também fizemos formulários através do Google Forms com algumas perguntas para eles responderem sobre os temas. Todo o nosso trabalho, o tema, né, do nosso trabalho foi publicado também no Instagram do Programa de Extensão Educação para a Sexualidade. Os temas abordados, eles foram pensados justamente com a proposta, né, do Programa de Extensão para a Sexualidade, a fim de discutir o que nós já trabalhamos com eles, alguns assuntos pontuais,
só que dessa vez voltado mais em como esses fatores podem afetar a saúde mental e a sua autoestima, pensando nesse aspecto mesmo do Setembro Amarelo. Então, nós definimos 4 temas e cada semana foi apenas a gente trabalhou um tema ao longo de cada semana, que foram os aspectos psicológicos e sociais da puberdade, a diferença entre os corpos, a importância de acreditar em si mesmo e uma pauta que está sendo muito discutida atualmente, que é a positividade tóxica das redes sociais e a sua relação com a saúde mental. Então, para avaliar o alcance e a efetividade das nossas atividades, nós passamos para eles um formulário, para eles poderem responderem sobre as suas perspectivas, tanto a respeito da temática quanto das atividades. 71% dos alunos informaram que já tinham conhecimento prévio sobre o que é Setembro Amarelo. 95,2% desses alunos, eles falaram que acreditam na importância de falar sobre o tema nas escolas, dentro da sala de aula. Além disso, foi relatado pelos alunos que, antes do programa, a sua principal fonte de informação sobre o tema eram os professores, com 47% das respostas, e a internet seria a segunda principal fonte, com 42% das respostas. E, por fim, pensando na influência das redes sociais na vida da população hoje em dia, né, e resumindo todos os temas que nós trabalhamos ao longo do mês, foi questionado a eles também nesse formulário se eles acreditam que o mundo virtual, das redes sociais e da internet pode, de alguma forma, afetar a nossa vida real e, consequentemente, a nossa saúde mental, e 85,7% desses alunos falaram que sim. Coloquei só algumas respostas para ilustrar aqui, né, em relação a essa pergunta anterior. Eles falaram que na internet a gente se compara muito com as pessoas que nós vemos e isso acaba deixando a gente inseguro. Outros falaram que a gente acha que a vida do outro é sempre melhor quando a gente olha nas redes sociais e fica achando que nossa vida é ruim. E outro também usou muito essa questão da comparação, porque muitas pessoas se comparam com os outros e isso acaba afetando a autoestima e a segurança dela. Então, conclui-se que nossas discussões durante o mês de setembro elas foram amplamente acolhidas pelos jovens, trazendo um retorno extremamente positivo para nós do projeto. E ficou muito evidente a necessidade de abordar essa temática nas escolas, né, uma vez que os jovens eles são um público muito vulnerável a isso, a problemas de saúde mental e também as taxas de suicídio estão aumentando, principalmente nesse público-alvo. Então, compreender todas essas variáveis, disponibilizar apoio e mostrar a eles que existe uma rede de apoio que pode ajudá-los, pode reduzir significativamente as taxas de suicídio nessa faixa etária. Essas aqui foram minhas referências e muito obrigada pela atenção. Ótimo, Daniela, muito obrigado. Foi em cima do tempo. Eu esqueci de avisar. Eu vou avisar a todos os apresentadores quando faltar um minutinho e quando o tempo for esgotado também eu vou colocar no chat, tá ok? Eu abro a palavra, então, para as avaliadoras. Você quer começar? Pode ficar à vontade, Fernanda. Tanto faz. Daniela, né? Daniela, o projeto de vocês, assim, tem uma relevância muito grande em vista da temática, né? Que está relacionada à questão da saúde mental, que a gente tem visto, assim, que é um problema, né? Mundial. E isso tem se gravado desde da infância, né? Nós estamos colhendo isso na universidade também, né? E a gente tem que já começar a discutir isso com os alunos, né? E pegar desde a educação básica, né? Eu queria te fazer uma pergunta. De que curso que você é? Eu sou da medicina. Da medicina. São alunos de quais cursos envolvidos? É multidisciplinar o nosso grupo de extensão. Tem alunos da psicologia, da fisioterapia, da terapia ocupacional, enfermagem também. Ah, legal. Qual escola que vocês desenvolveram? Chama Escola Boa Vista. É uma escola. Isso. Uhum. E vocês tiveram bastante adesão? Nós tivemos que fazer de forma online, porque coincidiu que em setembro a gente estava de férias aqui na UFTM, e muitos de nós acabamos voltando para casa. Mas ao longo do ano a gente vai presencial e a gente teve essa ideia de colocar, né, esse mês exclusivo para isso, porque ao longo das nossas discussões a gente fala um pouco sobre sexualidade, então a gente fala muito questão de autoestima, puberdade, né? Então a gente
atenuar isso e falou assim, olha, é importante porque acaba que tudo que eles absorvem hoje em dia acaba refletindo para a vida adulta também. Então, eles estão numa fase que existe muito essa comparação. Então, toda hora eles falavam, não, porque a gente se compara muito com a blogueira X e o corpo dela é Y e a vida dela é aquilo. Então, assim, a gente achou importante e teve bastante retorno deles também. Eles participaram das atividades, assistiram os vídeos. Uhum. Não, tá certo. É muito, tem um trabalho assim que dá para fazer várias coisas e tem uma vertente aí, né, tanto da extensão quanto da pesquisa, né? Uhum. Então, parabenizo a equipe aí, a orientadora, a professora Simone, né? Isso. Por vocês. É só isso. Obrigada. Daniela, parabéns pela apresentação. Achei uma apresentação muito clara, muito explicativa, né? Conseguimos entender exatamente o que vocês desenvolveram. E queria parabenizar também, né, por vocês terem feito essa avaliação com o público. A gente tem visto alguns trabalhos de extensão que eles vão lá, executam a ação extensionista, mas essa devolutiva, né? Qual foi esse impacto social que teve na comunidade participante? Às vezes, né, ela não acontece, vocês fizeram isso de forma bem legal. Eu quero, né, para complementar a pergunta que a professora Fernanda fez, saber o que de fato esse trabalho ele impactou na sua formação, e queria saber também essa experiência de trabalhar numa equipe multidisciplinar em que você conviveu com alunos de outros cursos também. Olha, para falar a verdade, eu acho fundamental que um projeto como esse seja multidisciplinar, porque acaba que cada curso ele tem uma visão diferente, né, ali, então acaba que somando as ideias, a gente acaba somando as ideias e constrói junto uma coisa que vai abranger todos os sentidos. Então a gente tinha muito aluno, por exemplo, da psicologia também e da terapia ocupacional que surgiram com ideias que nós não pensamos, por exemplo. E eu acho muito importante, né, assim, para a minha formação acadêmica, não somente isso, também para a minha vida, levar essa informação para eles desde pequeno, porque na minha época eu não tinha isso, entende? E aí, assim, a gente vê como que algumas coisas que poderiam ter sido faladas lá no comecinho, quando você está começando a sua vida, no começo da puberdade, com algumas coisas básicas, né, que a gente fala, é coisa básica, tipo, não fica brincando com um coleguinha, falando que o corpo dele é assim, porque isso é uma coisa que a gente só escutava isso, na verdade, nas reuniões. Era muita questão de comparação e, querendo ou não, isso afeta a autoestima e isso acompanha a pessoa pro resto da vida. Então, trabalhar com eles e ter esse retorno deles, eu acho que é muito importante, não somente para a minha formação como acadêmica e futura profissional, mas também como vida, né? Meus futuros filhos, poder ajudar, tentar ajudar eles dessa forma. E uma coisa que é muito interessante é que quando a gente questionava sobre rede de apoio, a maioria tinha escola como rede de apoio, poucos falavam dessa liberdade de conversar com os pais. Então, assim, mostra a importância da gente tentar levar isso para dentro da sala de aula, porque muitas vezes vai ser essa a fonte de informação que eles vão ter. Tá certo. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho. Obrigada. Muito obrigado, então, Daniela, pela apresentação. O próximo trabalho, a autora Jéssica Rodrigues, ela está presente? Boa tarde, estou sim. Boa tarde, Jéssica. Você consegue compartilhar a apresentação conosco? Consigo sim. Está aparecendo para vocês? Tá aparecendo. Eu não sei se para todo mundo está assim, para mim está muito pequeno aqui, mas eu não sei se para os outros também estão. Deixa eu ver o que Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Eu tive um problema com o meu notebook e eu tive que fazer pelo celular. Meu notebook travou. Entendi. Porque está aparecendo só no cantinho aqui da tela a apresentação. Eu vou desligar a minha câmera para ver se melhora. Apesar que já está desligada. Eu não consigo aumentar ela. Bom, as avaliadoras concordam com a apresentação assim, ou a gente aguarda um pouco? Eu posso, se vocês puderem aguardar, eu peço auxílio para alguém compartilhar a tela para mim. Pode ser.
Pode ser? Obrigada. Pode ser. Aí você fica no final da fila, então, tá bom, Jéssica? Aí você Tá fica ok. a apresentação por último. Eu vou ver se o próximo já está presente aqui, que seria o Tá Marcos bom. Antônio. Obrigada. Boa tarde, estou presente sim. Ah, tá ok, Marcos. Você consegue compartilhar conosco? Consigo. Só um minuto. Peraí que deu uma travada, mas voltou. Ah, mas tecnologia é assim mesmo. Sim. A gente precisa, né? Acho que foi. Tá apresentando para vocês. Tá parecendo uma tabela. E agora? É isso mesmo? Continua com a tabela. Só um minuto. Peraí que eu só vou apresentar novamente. Acho que agora vai. Tá aparecendo a apresentação agora? Tá, agora sim. Marcos, então, 5 minutinhos de apresentação. Quando faltar 1 minuto, eu vou avisar. Quando o tempo tiver esgotado, também eu aviso no chat, tá ok? Perfeito. Boa tarde, meu nome é Marcos. Eu vou apresentar o projeto de extensão sendo intitulado como Reconhecendo o Geoproduto e Estabelecimento Alimentício no Território do Aspirante Geoparque Uberaba, a partir dos resultados da aplicação do checklist. Meu orientador é a professora Patrícia Maria Vieira, e os coautores são esses que ajudaram a desenvolver o projeto de extensão. Bom, o trabalho foi desenvolvido a partir do aspirante projeto Geoparque Uberaba Terras Gigantes. Ele constitui a valorização do patrimônio material e cultural de Uberaba. Ele utiliza os geoprodutos como demonstração da identidade e diversidade alimentar local e também faz uma estruturação de estratégias que viabilizem a melhoria na qualidade do refinamento de geoprodutos. Somando a esses fatores, a gente conseguiu chegar ao nosso objetivo final, que foi traçar um perfil do estabelecimento que integra o segundo Festival Gastronômico de Uberaba para a obtenção do selo de geoalimentos, a partir da aplicação do checklist que eu vou apresentar agora nos métodos. Bom, a gente desenvolveu algumas etapas para a aplicação do checklist. Então, primeiro a gente fez pesquisas referente ao selo de geoalimentos, a partir de outros aspirantes de geoparques presentes aqui no Brasil. Também a gente fez estruturação e estratégia para a aplicação do checklist. Então, o que vai conter naquele checklist, como a gente vai colocar esse checklist em prática com os estabelecimentos. E a partir disso, né, a partir da estruturação, a gente teve alguns componentes que estavam presentes no checklist. Como, primeiro, o questionário de caracterização da empresa. Então, qual que é o tipo de empresa, o público-alvo que está presente naquele estabelecimento, a origem, classificação e tipo de cardápio. A segunda composto foi a avaliação do estabelecimento, então, em relação à aceitação de cardápio, composição nutricional e custo na produção. E, por fim, a gente fez a aplicação propriamente dita, né, nos estabelecimentos que integram o segundo Festival Gastronômico de Uberaba, juntamente com os responsáveis dos mesmos. E aqui, como resultados que a gente obtiveram, a gente pôde observar que tem uma diversidade no fornecimento alimentar de cada empresa. A gente aplicou o checklist em 4 empresas daqui da cidade de Uberaba, que fazem parte do segundo Festival Gastronômico, e sendo ofertado, né, diversos fornecimentos alimentares, como macarrão, pizza, porções e parmegiana. E o segundo tópico de resultado que a gente obteve foi a padronização geral de tópicos presenciados pelos estabelecimentos. Então, em relação a se o cardápio resumindo, né? Se o cardápio é à la carte, todos responderam que sim, o mesmo horário de funcionamento, o mesmo público-alvo, então todos os estabelecimentos responderam que os estabelecimentos são frequentados por crianças, adultos, idosos. Então, teve um resumo aqui nos gráficos para poder apresentar esses resultados. E também o terceiro resultado, que é a ausência de serviços que auxiliam na qualidade alimentar e nutricional de acordo com as legislações vigentes. Então, entre os 4 estabelecimentos, 3 deles não obteve rotulagem nutricional.
E, nesse sentido, o alcance positivo para análise dos dados da aplicação do checklist foi possível enxergar o dimensionamento das empresas alimentícias, ou seja, como elas são organizadas. E aí, como conclusão, a gente teve um parâmetro significativo para a realização de serviços que viabilize a melhoria e qualidade alimentar para a população e mercado local. Então, incentivar estabelecimentos a terem uma rotulagem nutricional de acordo com a legislação vigente e também análise da singularidade de geoprodutos, como também a forma organizacional das empresas que geram o mercado alimentício da região. E, por fim, aqui estão as referências que foram utilizadas para desenvolver essa pesquisa e esse projeto de extensão. Ok, Marcos, muito obrigado. Eu vou abrir, então, a palavra para as avaliadoras. Marcos, boa tarde. Um projeto muito interessante, né? A padronização, a gente sabe que o tanto que a questão da alimentação, né? A gente come muito pelo visual, né? E às vezes você vai num local para comer, né? E quais são as condições, né? Então, isso tem uma importância assim, muito grande. Se apresentou super bem. E deixa eu te perguntar, são alunos só do curso de nutrição ou tem mais alunos envolvidos de outros cursos? Oi, Fernando, boa tarde, tudo bem? São alunos somente do curso de nutrição. Esse projeto de extensão específico da nutrição foi um convite do projeto de extensão para a empresa júnior, que é a Alimentre, que é do curso de nutrição, para desenvolver dentro da empresa júnior esse projeto de extensão. Então, são só alunos mesmo do curso de nutrição. Ah, tá. E para você, assim, como foi participar? O que você achou? Conta aí para gente. Foi muito legal. Eu gostei muito da prática de conhecer esses produtos e conversar com os responsáveis desses produtos, principalmente na sensibilidade, pelo contexto familiar que eles contaram, como foi a construção desse estabelecimento, né? Como que ele está gerando lucro a partir disso. Então, foi muito bom nesse sentido e também aplicar tudo que a gente estuda dentro do curso. Tá bom. Obrigada, viu? Imagina, obrigado você. Marcos, parabéns pelo trabalho, parabenizo também a professora Patrícia pela orientação, e eu tenho duas dúvidas. Uma foi sobre quem que respondeu a esse checklist dentro das empresas, e o outro é que, a partir desse levantamento, essa ação de extensão, ela pretende gerar outras intervenções com esses estabelecimentos que participaram dessa atividade? Oi, boa tarde. Você pode repetir a primeira pergunta, por favor? Foi quem respondeu a esse checklist nos estabelecimentos? Bom, primeiramente, quando a gente estava executando o projeto de extensão, a gente já tinha em mente quais estabelecimentos a gente ia prospectar para poder aplicar o checklist. E a partir disso, a gente entrou em contato com os próprios responsáveis, os donos do estabelecimento. Então, foi eles que responderam a aplicação do checklist. E foram eles mesmos. Uhum. E aí o que eu perguntei depois foi sobre, né, a partir desses resultados, dessas respostas, houve um planejamento para alguma atividade pós, né, de intervenção, para tentar auxiliar esses fatores que faltaram, digamos assim, né? Sim, exatamente. Como o projeto também é vinculado com as empresas juniores aqui de Uberaba, principalmente em relação à nutrição, a gente vai devolver uma devolutiva para os estabelecimentos, né? Realçar toda a aplicação do checklist, a importância que os estabelecimentos teve para a aplicação e também a ausência de alguns critérios, que principalmente é os serviços, né, que são previstos pela legislação. Então, a gente vai dar uma devolutiva e também incentivar que eles busquem os serviços das empresas juniores para incentivar também essa busca entre essa ponte que a gente já fez entre o projeto de extensão e a empresa júnior, para que a empresa júnior também preste serviço para esse estabelecimento e os dois caminhem juntos e somem tanto para o que cada um precisa. Tá certo. Obrigada e parabéns. Imagina, obrigado a você. Muito obrigado, então, Marcos, pela apresentação. A nossa próxima apresentadora é a Paola. Acredito que ela esteja presente, não é isso, Paola? Estou presente, sim. Joia. Você consegue compartilhar conosco? Acredito que sim. Só um minuto.
Ótimo, Paola. Então, 5 minutos de apresentação e depois as avaliações, tá ok? Tá ok, obrigada. Gente, boa tarde. Meu nome é Paola. Eu vou apresentar o trabalho sobre as oficinas de parentalidade, sobre as avaliações e percepções dos participantes especificamente. A minha orientadora é a Luciana Maria da Silva, ela está presente aqui. E esses são os coautores, que são as minhas colegas de extensão. Bom, as oficinas de parentalidade, elas são um programa já antigo aqui na universidade, desde 2014 funciona, e não é só um programa da UFTM, é uma parceria com a 10ª Promotoria de Justiça e com a Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Uberaba. E a proposição principal é a orientação, é a psicoeducação de ex-casais com filhos menores de idade que estão em processo de divórcio litigioso ou algum outro conflito judicial, mas não só quem tem algum vínculo com a justiça. Qualquer casal que esteja em processo de desfazer e refazer uma nova família é bem-vindo no programa. O objetivo é prevenir ou minimizar os danos causados pelo divórcio, tanto violento quanto não violento, qualquer tipo de remodelação familiar. E a ideia principal é diminuir as consequências que esse processo tem sobre os filhos, porque quem sofre mais são as crianças e os adolescentes nesse processo. Então, as oficinas de parentalidade, elas estão previstas em lei, pela recomendação 050 do Conselho Nacional de Justiça, e as reuniões elas acontecem no CE da UFTM aos sábados, de 1h30 às 17h30, mas não são todos os sábados, é um sábado por mês. Esse ano funcionou em março, maio, julho, setembro e novembro, porque a gente intercalou com oficinas fora da universidade. Esse ano a gente não trabalhou só na UFTM, a gente saiu e foi até as escolas procurar pessoas que não estivessem, não tenham sido abraçadas pela justiça, mas que a gente pudesse também conseguir ajudar, porque estão fora da nossa zona de alcance. E acontece da seguinte forma: os genitores e as crianças elas chegam na UFTM, elas são acolhidas e são separados os pais diferentes, as duas partes são separadas. Vai um para uma sala e outro para outra, eles não participam da oficina junto. Os filhos, eles ficam em 2 salas também. Até os 11 anos, de 6 a 11, eles têm uma sala de crianças, e os adolescentes, de 12 a 17 anos, ficam em outra sala. No meio da oficina, tem um momento de café, onde os filhos, eles participam, né, o momento inteiro, e aí vem, no primeiro momento, um pai, e no segundo momento, o outro pai, o outro genitor, pais e mães. E para eles não interagirem todos com os filhos, mas não interagirem entre si, porque nem sempre essa convivência ela é amigável. E aí, na sala dos genitores, eles têm orientações de como lidar com os conflitos de maneira menos violenta e traumática para as crianças. Os temas são comunicação não violenta, alienação parental, como lidar com sentimentos, e fazer com que eles entendam que todas as relações deles, tanto com os filhos quanto com os próprios ex, eles têm uma consequência psicológica nas crianças. E para as crianças, elas aprendem sobre o divórcio e os sentimentos envolvidos de uma forma que seja adequada para a idade delas, numa linguagem que elas possam entender. Então, todo o material, os slides, as cartilhas, os exercícios, tudo que a gente passa, ela vem do Conselho Nacional de Justiça, a equipe toda é multidisciplinar, então as extensionistas são todas da área da saúde, qualquer um é bem-vindo a participar, e os instrutores, eles não são só da área de saúde, tem o pessoal do direito também que participa com a gente. No começo e no final, a gente tem ficha de avaliação, então os pais têm uma avaliação inicial e uma avaliação final, e as crianças, elas fazem só uma avaliação final mesmo. E com base nessas fichas de avaliação, a gente analisa qual que é o impacto imediato dessa intervenção para os participantes. Então, assim, entre março e setembro desse ano, 78 pessoas foram atendidas e 63 participantes eles assinaram o termo de consentimento. Das crianças, 62,5% elas disseram que adoraram participar das oficinas, e os adolescentes, 75% confirmaram que as oficinas de parentalidade ajudaram eles a lidar melhor com o divórcio dos pais. Nos genitores, 30% deles esperava que, no início, né, quando eles chegaram, sem saber muito bem o que era uma oficina de parentalidade, porque às vezes eles chegam lá achando que é uma coisa da justiça, que é outra coisa, que não é um programa psicoeducativo. Então, eles esperavam que as oficinas ajudassem a melhorar a convivência com os filhos, e os 32,5% buscavam ali um conhecimento sobre como lidar melhor com o divórcio. E na avaliação final, que a gente passa depois, todo mundo já participou da oficina, fez o momento do lanche, fez toda a ação. 79% deles afirmou que as oficinas tiveram impacto positivo nas suas vidas,
79% ficou muito satisfeito com o conteúdo que foi apresentado, 97,7% confirmaram que as oficinas ajudaram a refletir sobre a forma de agir com os filhos, e 90,7% confirmaram que ajudou sobre as formas de agir com o ex-parceiro. E aí, desde 2014, as oficinas já atenderam mais de 1.241 pessoas. Considerando que os números desse ano não foram computados ainda, a gente seguramente já atendeu mais de 1.300 pessoas. Então, eu trouxe várias estatísticas aqui, mas as oficinas, elas têm um resultado muito nítido, que a pessoa entra e como ela sai das oficinas. Então, a gente consegue ver a mudança acontecendo em tempo real ali. E aí, isso também é importante por causa que a gente lida com pessoas de diferentes cursos, de diferentes esferas, e pessoas que não necessariamente estão vinculadas à faculdade. A gente consegue devolver um pouco do que a gente aprende para a comunidade e consegue também interagir com as pessoas de diferentes cursos, contribuindo na nossa formação crítica e na nossa formação também profissional. Essas são as minhas referências. Ótimo, Paula. Muito obrigado, então, pela apresentação. Eu abro a palavra, então, para as avaliadoras. Paola, professora Luciana, parabéns pelo projeto, né? Esse projeto tem um cunho aí de pesquisa também, não tem, não? Né? Até na sua fala, assim, eu sinto algumas coisas ali da pesquisa, né? A gente sabe o tanto que um divórcio, né, tem um impacto aí na criança e nos adolescentes, né? E então é um projeto assim muito interessante, muito bom. Eu queria perguntar, porque vocês têm uma parceria com a Comarca, né? E como que vocês fazem a seleção desses pais? Eles que trazem para vocês? Como é que é? Também. Acho que a Luciana consegue explicar isso melhor que eu, mas muitas vezes eles vêm encaminhados do Conselho de Justiça. A gente tem um perfil nas redes sociais, onde a gente convida as pessoas para as oficinas todo mês. Quem quiser, são portas abertas, só ligar e fazer avisar que vem. Mas muitas vezes eles são encaminhados mesmo, porque eles têm um processo litigioso acontecendo já, e são encaminhados pelo Conselho Nacional de Justiça, lá pelo magistrado. Bom, boa tarde, né? Se eu puder ajudar, todas as audiências, os juízes fazem os convites. Então, toda audiência cujo divórcio envolve criança e adolescente, os pais são convidados pelos 3 juízes, né, da nossa comarca, mais o juiz da infância e da juventude, a comparecer. E as audiências de instrução também, as mediações, então a gente também tem o pessoal que é encaminhado pelo Sejusc, então a gente tem toda essa parceria com o Judiciário, o Ministério Público, né, porque os convites são feitos via judicial ou também pelas nossas redes sociais. A gente já recebeu também convite que foi feito no HC, por exemplo, né, então a gente tem cada vez mais disseminado e colocado a nossa oficina à disposição, e quem sabe, né, que ela tem esse alvo, esse público-alvo, pode encaminhar, qualquer pessoa pode encaminhar para a gente, né, só ter divórcio, não precisa ser um divórcio conflituoso, é só estar no processo de divórcio com criança e adolescente envolvido, né, então todo mundo pode chegar, é porta aberta. Tá. E quais são os cursos que são envolvidos? Porque você fala que é multi, então tem a questão da comarca, né, que já tem um advogado aí, né? E o pessoal, aí eu queria saber quais cursos da UFTM participam. A extensão, quando tem lá o edital, ele é aberto para todos os cursos da área da saúde. Esse ano a gente tem enfermagem, assistência social, a medicina e a psico. E aí tem o pessoal que vem do direito também, não só os estudantes não, mas os instrutores mesmo. A gente tem vários instrutores que são do direito, então a gente convive bastante ali com gente bem diferente. Tem terapia ocupacional também. Tá. TO, psico, educação física não. Medicina, enfermagem, TO, psico, serviço social. Ok, não. Ótimo, parabéns pelo projeto aí. Obrigada.
Paola, parabéns pelo projeto, professora Luciana. Ontem eu pude conhecer um pouquinho mais com a apresentação da Ágata, né, que também acho que faz parte desse projeto. E hoje, né, você traz outros dados para nós. Paola, eu queria saber um pouquinho também sobre quais foram os principais desafios, né, ou são os principais desafios que vocês encontram na execução desse projeto de extensão. Então, a gente trata com uma coisa que é da justiça, né? Então, muitas vezes os pais chegam lá com todos os muros levantados para a gente. Então, a gente tem que fazer todo um trabalho de fazer com que eles entendam que a gente não está ali para contribuir no processo judicial. A gente está ali para fazer psicoeducação, para eles terem mesmo uma relação melhor com o conflito que está acontecendo, para que eles sejam beneficiados por isso. Porque chega gente muito machucada, é um processo muito difícil de divórcio. Eles têm aquela coisa do processo judicial, que tem que ter cuidado com o que vai falar, tem que ter cuidado com o que vai fazer. E aí a gente tenta burlar, contornar um pouco a situação e fazer com que eles entendam que o que está ali é para o bem deles e principalmente para as crianças e para os adolescentes. Porque, querendo ou não, todo esse processo ele reflete de forma muito intensa nas crianças. Elas às vezes acham que a culpa é delas, que os pais estão separando, que o que está acontecendo ali tem um dedinho delas, que é por causa... É muito... A gente vê muito acontecendo isso. Então, a gente vê as crianças e os pais chegando de um jeito e, no final, eles saem de outro jeito. Por isso que eu sou apaixonada por esse projeto, porque a gente consegue, em 5 horas, mudar completamente uma pessoa. Eles saem tão agradecidos com o que está acontecendo, que é um sábado, é o dia inteiro, a gente fica lá o dia inteiro, é cansativo, mas a gente chega em casa tão feliz, mas tão satisfeito com o que a gente fez, porque a gente mudou a vida de alguém. Mesmo que seja 1 ou 2 pessoas, a gente mudou a vida de alguém em 5 horas. Legal, esse impacto social acho que é a melhor devolutiva que a gente tem, né? E só para finalizar, há alguma percepção de vocês a respeito desse impacto entre as crianças menores e entre as maiores, já que vocês fazem esse trabalho, entendo, até separado pela questão de maturação, né, de entendimento? Qual que é a percepção que você tem? A gente participa das oficinas como observador, né? Então, a gente vê muitas vezes elas chegando acanhadinhas lá, elas são orientadas a não falar nada, porque por causa do processo judicial, então os pais às vezes pedem para eles não falarem muitas coisas para a gente, mas eles vão perceber, eles vão se abrindo com a gente conforme a gente vai conversando. E aí eles expõem o que está machucando, e a partir daquele momento de falar o que machuca, da devolutiva que a gente faz, de eles entenderem que não é culpa deles, que o divórcio não é o fim da família deles. Eles vão ter 2 famílias agora, eles vão ter uma família diferente, e eles saem de lá completamente modificados. Geralmente eles perguntam se não podem vir na semana que vem, eles querem vir todo sábado para a oficina de parentalidade. Então, assim, a gente se sente muito acolhido com o trabalho que a gente faz, a gente sabe que é importante, e é muito satisfatório essa mudança. Os adolescentes, eles já são um pouco mais reservados nessa situação. Nos pequenos, a gente vê isso muito claramente. Os adolescentes eles vão se abrindo aos poucos, outros nem tanto, a gente não consegue tanto, porque é uma idade também mais difícil, mas a gente percebe como as coisas que eles falam, como as coisas que eu pego os dados depois para analisar e ver o que eles responderam, que eles estiveram ali, eles estiveram presentes, eles escutaram, às vezes eles fingem que não estão nem aí, que estão mexendo no celular, mas você vê que eles olham o que está acontecendo. Quando a gente muda um conteúdo, eles falam sobre aquilo. Então, assim, de uma forma mais difícil e com um pouco mais de jogo de cintura, a gente consegue conquistar eles também. Isso é muito claro. Qualquer um que quiser participar da oficina vai perceber isso. Tá certo. Muito obrigada e parabéns mais uma vez. Obrigada. Muito obrigado, então, Paola, pela apresentação. O próximo apresentador é o Henrique. Ele está presente? Estou aqui. Joia, Henrique. Você consegue compartilhar conosco? Claro. Um segundinho, por favor. Vou colocar para apresentar. Tá dando para visualizar? Sim. Pode ficar à vontade. Combinado. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Henrique, eu sou aluno da graduação de Medicina. Eu vou estar aqui hoje falando do projeto Educação para a Liberdade, experiência de um curso pré-vestibular social para alunos de escolas públicas, que é um relato de um projeto de extensão orientado pela professora Ana Paula Fernandes durante esse último ano. Bom,
Para a gente começar a falar sobre isso, só dando uma introdução e justificando também o projeto, a gente sabe que o acesso ao ensino superior no Brasil é desigual e elitista. Isso é reflexo de extensas iniquidades sociais e educacionais no processo de formação dos estudantes, especialmente oriundos de escolas públicas. Sabendo disso, que as universidades não são acessíveis para todos, a gente sabe também que a universidade tem um papel social. E aí, pensando nisso, a gente pensou em construir um projeto dentro da universidade que, ao mesmo tempo que poderia promover um impacto social significativo no acesso ao ensino superior, opusesse a noção de educação bancária, pudesse ser inclusivo e não meritocrático apenas. Então, o nosso objetivo foi construir o curso pré-vestibular com o nome Carolina Maria de Jesus, dada a potência desse nome, que é voltado a preparar alunos prestes a formar, ou seja, no terceiro ano do ensino médio, ou egressos do ensino médio da rede pública de ensino. Bom, nos métodos de como a gente construiu esse trabalho, ele iniciou no ano passado ainda, com divulgação, seleção e capacitação de voluntários, divididos em professores, monitores e mentores. Esses voluntários foram principalmente estudantes da UFTM, mas era aberto também para professores, técnicos da UFTM e pessoas da população em geral. E os professores davam as aulas, os monitores tiravam as dúvidas e os mentores acompanhavam os alunos. Então, promoveu-se aula de segunda a sexta, das 6 às 10 e aos sábados de manhã, das 8 ao meio-dia, com início em março e finalização em novembro, com a segunda data do Enem. Ao longo disso, nós tivemos parceria com editores para obtenção de material didático, então a gente teve material didático de cursinho mesmo, que foi doado para todos os alunos, e promoção de grupos de conversa, psicoterapia, simulados e monitorias. Nós fizemos parcerias com o programa de pós-graduação da psicologia para grupos de conversa, parceria com uma psicóloga para oferecimento de psicoterapia. O nosso projeto foi avaliado por questionário de opinião respondido pelos alunos no último mês de aula e anotações da equipe extensionista. Bom, como resultados, nós tivemos 80 voluntários extensionistas aproximadamente selecionados e 50 alunos participaram das ações como público-alvo. Na percepção dos alunos, as aulas contribuíram principalmente para a ampliação dos conhecimentos, preparação para as provas, manter a calma durante as provas e crescimento individual. Aqui nós temos algumas coisas que a gente tirou do questionário, como, por exemplo, a formação, a escolaridade dos pais. A gente vê aqui que principalmente tem um médio incompleto, e, ao mesmo tempo, nós percebemos que 18,8% dos alunos trabalharam até 6 horas diárias e 12,5% trabalharam até 4 horas diárias, dos alunos que chegaram até o último mês conosco. Conversando com os alunos e filtrando as respostas deles, a gente conseguiu diferenciar nos motivos para participar do cursinho, destacaram a vontade de passar na faculdade, passar no Enem, de participar de projetos da UFTM, os altos custos de cursinhos particulares, a necessidade de um futuro promissor, dificuldades especialmente em exatas e redação e a vontade de adquirir mais conhecimento. As principais dificuldades ao longo do ano foram o cansaço, o preço do cartão de ônibus, a falta de ânimo e motivação, os horários do trabalho, as questões financeiras e as disciplinas de exatas e redação. A maioria apontou um alto apoio familiar e também uma alta qualidade na coordenação do cursinho quando avaliado. Aqui são fotos, uma foto no primeiro dia do cursinho, do ano de 2023, e uma foto do nosso penúltimo dia, em que a gente realizou uma despedida com os alunos. E como conclusão, a gente acha que a extensão oportunizou atuar diretamente numa falha do ensino médio atual, além de promover um espaço de amparo social e acolhimento aos alunos. Por o público-alvo, promoveu a preparação para o Enem a partir de uma educação inclusiva e respeitosa, que afasta de ideias meritocráticas e se aproxima do acolhimento e desenvolvimento do senso crítico. E para os extensionistas, possibilitou a percepção de diferentes determinantes sociais, como pontos chaves, limitantes ao acesso à educação no contexto brasileiro e ofertando ferramentas para o combate destes. Essas aqui são as nossas referências principais, e eu agradeço imensamente a atenção. Joia, Henrique. Obrigado pela apresentação. Então, a palavra fica com as avaliadoras. Perfeito, muito obrigado. Henrique, parabéns pelo projeto. Tem um engajamento aí social enorme. A gente sabe da dificuldade, né, de pessoas que não conseguem ter acesso realmente a uma educação, né, e você traz aí nos seus dados, por exemplo, né, então, os cursinhos, o preço que é, né, e que é oneroso, né, para as famílias, né, então, às vezes, eles têm que trabalhar para poder, né, trabalhar e estudar, e isso pode dificultar também. Eu queria te perguntar, são quantos
alunos que participam, se coloca 50, 80 e 50, né? E de quais cursos que são os Olha, extensionistas? professora, são de muitos cursos. Há um predomínio dos cursos de saúde e licenciatura, especialmente os cursos de saúde, mas a gente tem, eu não saberia mesmo te falar agora, porque foi aberto, em nenhum momento a gente discriminou isso por curso, mas a gente tem pessoal da história, nós temos até professores também que não estão como acadêmicos, não são acadêmicos da UFTM participando para ajudar. Ao todo, nós tivemos uma média de quase 80 voluntários atuando nesse projeto. Ah, que legal, muito bom. E aí você colocou lá que ela era mais redação, né? E exatas, né? Aí vocês abordavam mais isso nas aulas, era assim que acontecia? As nossas aulas seguiam como modelo o Enem. Então, a gente, sabendo que o Enem divide nas 5 grandes áreas, a gente tentou dar um tempo de acordo com cada grande área. Mas, sim, a gente tentava focar as monitorias, especialmente nas matérias em que havia maior dificuldade. A gente estava sempre em contato também, eu estava sempre lá no cursinho, perguntando quais são as dificuldades, para a gente tentar ver se a gente conseguia fazer outro método. A gente criou, por exemplo, uma matéria chamada Matemática Básica, que não existia no início, que foi ministrada aos sábados de manhã, que para tentar apoiar os alunos nas questões mais básicas mesmo de matemática, que alguns chegavam sem esse conhecimento. Então, foi mais tentando, foi algo que a gente sempre falou desde o começo do cursinho, é o primeiro ano, é uma tentativa, é um sonho, e a gente vai ter que construir isso aqui junto, porque a gente não sabe como é que vai virar. Então, a gente mudou, às vezes, a rota no meio. Eu posso dar um exemplo, no sábado de manhã, começou, no meio do ano para frente, começou a ir muito pouca gente, enquanto nos outros dias ia bastante. Aí a gente pegou as aulas de sábado de manhã, nos últimos meses do projeto, e dividiu entre segunda, terça, quinta e sexta. A primeira aula adicionou uma aula, porque eles preferiram, e aumentou a frequência dos alunos. Então, a gente estava tentando construir junto ali. E eu acho até que esse projeto aí, vocês podem fazer até uma pesquisa, sabe? Muito interessante, né? Uma pesquisa, assim, um projeto de ensino muito legal. Parabéns aí para, né, a sua orientadora e a equipe aí toda, tá? Parabéns, Henrique, professora Ana Paula. Henrique, sua apresentação foi muito boa, muito clara. E eu queria saber de você, como aluno da medicina, né, que não é um curso de licenciatura, não é um curso de formação para o ensino especificamente, como foi participar de uma ação de extensão que vem com esse objetivo de melhorar o ensino de outras pessoas? Eu sou suspeito de falar, eu sou apaixonado pela extensão desde que eu pisei na UFTM. Eu acho que ela dá muito sentido para a nossa prática aqui. Eu acho que o cursinho, eu fui professor de cursinho popular durante 3 anos, desde que eu entrei aqui na faculdade, e eu sempre quis promover um local que fosse muito acolhedor mesmo, fosse respeitoso. E tinha muita gente que estava com um sonho igual, e a gente foi lá e topou essa loucura, e aí foi bem cansativo. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acho que foi algo, eu sei que é principalmente educação, mas a gente viu muitos determinantes sociais ali de vulnerabilidade, por exemplo, que foram muito dolorosos em alguns momentos, sabe? Eu gostaria de dar só um exemplo curto aqui. E um dos alunos, no começo, era um paciente que tinha HIV, e a gente sabia porque ele veio falar com a gente, e a gente conversou com ele. Em um determinado momento, isso espalhou dentro do cursinho, e as pessoas começaram a ter atitudes de maneira preconceituosa com o aluno em questão. Então, a gente teve que intervir. E foi algo muito, muito delicado, assim, mas que a gente falou com o professor de biologia para ser de uma maneira mais tranquila, falamos com um grupo de psicólogos para nos apoiar também, como é que a gente ia fazer isso de uma maneira mais legal, e foi muito bom, assim, isso passou, isso melhorou, e não foi o único problema, a gente até brincava que toda semana acontecia alguma coisa, e a gente precisava lidar com aquilo, sabe, com muita responsabilidade, muito carinho, não íamos culpar ninguém, a gente não ia apontar o dedo na cara e você tá expulso, nunca foi esse o objetivo, e ver que, no final, a gente chegou com 20 alunos, para mim eu nunca tinha visto uma taxa tão alta, assim, eu sei que ainda é muito pouco, a gente começou com 50, mas depois passou o ano inteiro, o pessoal trabalhando, com o pessoal tendo dificuldade financeira de pegar o ônibus,
no final ter 20 alunos, assim, foi uma grande conquista, foi algo que eu me emocionei, o pessoal se emocionou também. Então, acho que é mais nesse sentido, assim. Acho que não é tão distante quanto às vezes parece quando a gente fala. Exatamente, acho que era isso que é necessário pontuar, que às vezes a gente fica direcionando, isso é para a área da saúde, isso é para a área, né, das exatas, quando a extensão eu penso que ela tem um campo muito maior para ser atingido. E, Henrique, só para finalizar, eu fiquei curiosa, né, vocês conviveram aí praticamente 10 meses com esses alunos, vocês tiveram uma devolutiva depois de como que eles foram no Enem, se sentiram mais confiantes, como que foi isso? A gente ainda não saiu as notas do Enem, né? Mas uma coisa que todos falaram foi que eles se sentiram mais calmos. Isso foi muito legal, assim, deles chegarem e falarem, nossa, eu tava muito calmo no Enem, sabe? Eu lembrava de vocês. Eu acho que teve muito carinho envolvido. No final, eles prepararam uma surpresa para os professores também, um bombonzinho, uma frasezinha que eles mesmo que fizeram uma surpresa. Assim, a gente não fazia ideia que estava acontecendo, a gente só foi convidado para ir na penúltimo dia de aula, e eles estavam com tudo preparado ali para agradecer. E eles falaram que foram mais calmos. A gente realmente não tem as notas ainda, alguns me contaram que corrigiram, que foram melhor que ano passado, falaram que acharam a redação tranquila, falaram que aceitaram as questões de artes, que foi muito difícil, que para mim foi muito feliz, porque eu dei aula de artes durante essa reta final aqui. Então, essa foi a evolutiva que a gente recebeu ainda, assim, ainda não saíram as aprovações, nem nada nesse sentido, por conta do tempo mesmo. Obrigada e mais uma vez parabéns pelo projeto, muito lindo. Muito obrigado pela atenção, gente. Joia, Henrique. Obrigado pela apresentação. O próximo apresentador é o João Eduardo. Ele está presente? Boa tarde, estou presente sim. Joia, João. Então, se puder, compartilhe conosco, por favor, a apresentação. Vou compartilhar já, só um minutinho. Joia. Tá aparecendo a apresentação aí para vocês? Tá sim, pode ficar à vontade. Obrigado. Então, boa tarde a todos novamente. Meu nome é João Eduardo, sou discente do curso de Medicina e eu vou falar um pouco sobre a Liga Acadêmica de Clínica Médica da UFTM enquanto ferramenta de aproximação de discentes com a prática médica, né? A minha orientadora foi a doutora Ana Flávia Queovato, né, que é médica gastroenterologista aqui no nosso hospital. Introduzindo o assunto, eu gostaria de ressaltar a importância das ligas acadêmicas como espaço onde a gente pode explorar e desenvolver o tripé universitário do ensino, pesquisa e extensão. E as ligas, elas têm um foco em um tema. A nossa liga, como o próprio nome diz, tem como foco a clínica médica, que é uma área da medicina que transpassa todas as outras áreas, né? As pessoas até brincam que a clínica médica é soberana. Mas, como eu vou dizer um pouco mais para frente, a gente não focou só na clínica médica, mas teve uma visão com várias especialidades dentro dessa área. E a gente pôde aproximar os discentes, né, de vivências que poderiam agregar experiências benéficas às suas formações, né, que é o que a literatura traz a respeito das ligas. A Liga Acadêmica de Clínica Médica aqui da UFTM foi fundada em 2021 e ela está associada à Sociedade Brasileira de Clínica Médica e ela oferta uma série de atividades, como discussões de casos clínicos, aulas teóricas, o desenvolvimento de pesquisas, atividades de extensão e o contato com a prática médica. No nosso ciclo atual de 2023, nós temos 15 ligantes, que são discentes do curso de medicina, cuja única exigência para poder participar do processo seletivo era já ter cursado a disciplina de semiologia, que é uma disciplina no 4º período, além da coordenação discente e docente. Os objetivos desse projeto da Liga de aproximar os discentes da prática médica era justamente isso, aproximar esses discentes da prática, permitindo que eles compreendessem melhor o funcionamento dos serviços ofertados pelo nosso hospital de clínicas, né, e os ambulatórios ligados a eles, além de entender melhor os processos de saúde e doença. Além disso, também buscamos integrar os alunos, de modo que eles pudessem relacionar os conhecimentos adquiridos na teoria, em sala de aula, com a prática, auxiliando no atendimento à população acolhida pelo HC. O método para isso era que, ao longo do ciclo da Liga, né, que começou por volta de maio de 2023, vai até agora maio de 2024, os discentes pudessem acompanhar e participar de atendimentos desses serviços ligados ao Hospital de Clínicas da nossa universidade, né? Então, nós tínhamos acesso
à enfermaria, às discussões clínicas da enfermaria e do pronto-socorro da clínica médica, aos ambulatórios de diversas especialidades, como gastroenterologia, nefrologia das doenças infectoparasitárias, geriatria, neurologia, pneumologia, cardiologia, endocrinologia, controle de hipertensão e reumatologia. Além de acesso da central de quimioterapia e o serviço de hematologia, que é oferecido lá no Hospital do Pênfigo, né, como é conhecido, e a unidade de terapia intensiva. Gostaria de salientar que, como eu disse anteriormente, embora a Liga seja de clínica médica, ela tem um escopo muito geral, né, com várias áreas da medicina. E as práticas elas eram desenvolvidas individualmente, em duplas ou trios, né, de acordo com a capacidade de cada serviço, né, às vezes o ambulatório comportava mais alunos, a unidade de terapia intensiva era apenas um, né, e sempre sob a orientação de um preceptor ligado ao FTM e à EBSER, além do contato com outros discentes de períodos como o 6º, 7º e 8º períodos, e do estágio supervisionado, né, o nosso internato. Nos resultados da discussão, a gente trouxe que o principal resultado foi esse, que os ligantes puderam acompanhar uma ampla gama de casos, vendo na prática como se comportam as diversas patologias que podem acometer os pacientes, compreendendo melhor características semiológicas, ou seja, como essas doenças se apresentam, propedêuticas da investigação dessas patologias, como realizar esse diagnóstico, uma abordagem preventiva de complicações e também a característica terapêutica, reforçando conhecimentos adquiridos ao longo do curso, porque nós temos contato na prática com essas especialidades, mas muitas vezes é um tempo curto, né? Às vezes cerca de 30 dias, um mês. E na Liga, os discentes eles eram encorajados a visitar esses ambulatórios e serviços diversas vezes, né? Além disso, o grande espectro de especialidades acompanhadas corroborou para a visão generalista da medicina, que é o que anseia o projeto pedagógico do nosso curso aqui na UFTM e é o que apregoa, né, as diretrizes nacionais para os cursos de medicina. E a gente conclui que esse contato precoce dos estudantes de medicina com pacientes, profissionais, os serviços e a estrutura do nosso Sistema Único de Saúde, né, do nosso SUS, tem resultados positivos apontados pela literatura, né, na formação desses discentes. Resultados que foram apontados pelos próprios discentes ligantes da Liga, né? E a literatura traz que são sentimentos como alegria, motivação, satisfação, sentimentos que também foram apontados pelos nossos alunos, pelos nossos ligantes. Essas foram as referências usadas, né? E eu agradeço muito a atenção. Muito obrigado, então, pela apresentação. João Eduardo, a palavra está com as avaliadoras. João Eduardo, boa tarde. João, vocês colocaram, né, que o projeto desenvolve várias clínicas, né? São só alunos da medicina, né? Que é a disciplina dentro da disciplina de clínica médica, é isso? Isso, a Liga é aberta apenas para discentes do curso de medicina, né? Sendo que esses alunos têm que ter realizado já a disciplina de semiologia. E do 5º período, foi isso que você falou? É 5º período? Clínica médica? Não. A disciplina de semiologia é uma disciplina que atualmente está no 4º período, né? Uhum. E aí, a disciplina de semiologia, ela traz principalmente para a gente conseguir entender os sinais, reconhecer os sinais e sintomas das doenças, né? Das patologias que os pacientes podem apresentar e o desenvolvimento da técnica, né? Da gente aprender a fazer uma anamnese, um exame físico, porque sem essa bagagem, sem esse conhecimento, a gente não conseguiria entender como que é o atendimento, essas consultas nesses serviços. É isso que eu queria, por isso que eu estou perguntando, que eu queria saber quais, assim, vocês desenvolveram várias atividades, então, queria que você me contasse um pouquinho quais são essas atividades que vocês desenvolviam dentro, porque eu vi que tem alguns atendimentos, assim, como parece que vocês têm mais a questão, então, de sinais e sintomas, a semiologia, exame físico. É mais nesse sentido, a disciplina? Como é que é isso? Conta aí para mim um pouquinho. Bom, eu vou exemplificar, por exemplo, com uma prática que eu fiz no ambulatório de nefrologia, né? Eu ainda não passei pela disciplina de nefrologia, mas quando eu cheguei lá, né, eu acompanhei uma interna. E aí a interna, ela ia fazer a consulta, ela ia consultar a paciente, depois ela ia passar o caso para o professor, né, responsável pelo ambulatório. Então, eu auxiliei ela colheu a anamnese, né, que é a história clínica
que esse paciente traz, do que está acontecendo com ele. Aí eu auxiliei ela, por exemplo, na execução do exame físico, na hora da discussão com o professor, já usando, às vezes, bagagem de conteúdos que a gente aprende no ciclo básico, a gente conseguiu elencar hipóteses diagnósticas que essa paciente poderia ter. O professor, como eu não tinha passado ainda pela nefro, ele explicou a questão que a paciente tinha, e aí é mais ou menos assim que acontece. Varia muito de serviço para serviço. Como nós temos alunos que vão desde o quinto período, do quarto período até o oitavo, às vezes a gente tem alunos que já passaram por aquela área, então eles têm um conhecimento melhor. Então, quando eu fui no ambulatório da gastroenterologia, que eu já tinha passado, lá eles me deram a liberdade de eu atender sozinho uma paciente e depois eu discutir o caso com a chefe responsável pelo ambulatório. Então, vai muito de qual o conhecimento que o discente já tem, né, e como funciona aquele serviço. Já na central de quimioterapia, eu já acompanhei uma médica residente. Então, vai muito do serviço que a gente está acompanhando e em qual período aquele discente está. Não, ok, estou satisfeita. Eu acho que essa aproximação é super importante para vocês, né, já começar, né, e a gente sabe que o exame físico, uma anamnese bem feita, né, é super importante na hora de estar fechando realmente um diagnóstico. Tá certo? Só isso. Obrigada, tá? Eu que agradeço. João, parabéns pela sua apresentação. Né, a gente sabe o quanto que a Liga Acadêmica, né, ela contribui para a formação, né, de um estudante, até porque nele a gente acaba vivenciando, né, o tripé, o ensino, a pesquisa e a extensão. No sentido da extensão, que é, né, o tema aqui dessa sala, qual foi a ação que mais impactou na sua formação, dentre todas que você participou nessa liga de clínica médica? Bom, eu acho que, assim, um caso que me marcou muito foi quando eu fui acompanhar o ambulatório das doenças infecto-parasitárias, né? E eu acompanhei a revelação para uma adolescente de que ela era portadora do vírus HIV. Né? A mãe dela foi um caso de transmissão vertical. E aí o professor, que é responsável pelo ambulatório, ele foi fazer essa revelação e ele pediu que nós, discentes, ficássemos no consultório para que a gente pudesse ver como isso é feito, porque provavelmente é uma coisa que a gente vai ter que lidar, né? Essa questão psicológica, esse tato com os pacientes, que é uma coisa importante para todo profissional médico, né? Então, isso é muito importante para mim, pessoalmente, foi um conhecimento muito importante, uma experiência que com certeza vou levar para o resto da vida. E além disso, nessa apresentação a gente trouxe mais esse contato com os ambulatórios, mas a nossa liga ela também está desempenhando outras funções na extensão. Por exemplo, a gente está com um trabalho em colaboração com o serviço com o ambulatório da nutrição, com pacientes que têm cirrose hepática, né? Eles acabam desenvolvendo a CIT, que a gente vai fazer primeiro uma pesquisa sobre como esses pacientes, qual o conhecimento deles a respeito da alimentação, como a alimentação pode impactar nessa questão da CIT, e num segundo momento a gente vai desenvolver um projeto de extensão em orientação em sala de espera com esses pacientes, mostrando como desenvolver uma dieta adequada, quais os melhores alimentos, quais alimentos seria melhor evitar, para a gente poder proporcionar um melhor atendimento mais completo para esses pacientes. Tá certo. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. Obrigado. Bom, então muito obrigado, João Eduardo, pela apresentação. A Jéssica tinha ficado, então, de apresentar por último. Jéssica, você está presente? Sim, estou. Deu certo joia. aqui. Então fica à vontade aí para apresentar para nós. Tá, ok. Apareceu certinho? Sim, tá tudo Vocês certo. estão me ouvindo bem? Tá bom. Meu nome é Jéssica Rodrigues Costa. Eu irei falar agora sobre o projeto Associações Rumo à Agenda 2030, o Cuidar Falciforme no Ambiente Escolar. Esse projeto é orientado pela docente Luciana Cristina. Nós temos os coautores como o Igor, Maria Júlia, Maria Luísa, Paulo, Sara e Alessandra.
Bom, a doença falciforme ela é uma doença genética caracterizada pela alteração do formato da hemácia para um formato de meia-lua, devido à presença de uma hemoglobina S, e ela é uma doença comum no mundo e no Brasil ela é prevalente na população negra. Diante disso, observa-se situações de racismo institucional, estigmas, vulnerabilidades sociais e econômicas, né, a qual são reportadas em estudos, sendo o racismo considerado um dos principais determinantes para a invisibilidade da doença falciforme. O objetivo desse projeto é promover ações de educação e saúde sobre a doença falciforme no ambiente escolar. Como método, as atividades elas foram desenvolvidas durante esse ano numa instituição da rede estadual de educação aqui em Uberaba, por meio de oficinas com o emprego de uma contação de história e de origami. Antes de irmos à escola, passamos por uma capacitação a respeito do conceito genético da doença, os seus determinantes sociais. Após foi realizados 7 oficinas com 107 alunos, que vão do 9º ano do ensino fundamental 2 ao 1º ano do ensino médio, e cada turma elas participaram de 2 encontros, sendo o primeiro encontro uma oficina de roda de conversa, caracterizado pela contação de uma história fictícia, de uma adolescente que convive com a doença falciforme, e a segunda oficina ela se caracterizou pela construção de telas em artes com origami. Aqui temos a foto, né, a ilustração dessas artes produzidas pelos alunos, eles relacionavam com frases e desenhos aquilo que eles aprenderam, e a cada encontro eram realizadas as avaliações pelos participantes através de emojis categorizados em 3, em ótimo, regular e ruim, e ao final de cada encontro, nós extensionistas também produzíamos os registros das nossas experiências em formato de cartas. Conforme a avaliação pelos participantes, 92,5% atribuíram como ótimos os encontros. As ações extensionistas, elas contribuíram para a visibilidade da doença, bem como a importância do acolhimento, a empatia, né, e os cuidados de saúde, bem como o enfrentamento ao racismo. E aos acadêmicos, a extensão, ela oportunizou a ampliação do conhecimento sobre a doença falciforme, visto que antes da gente ir à escola, nós tivemos que estudar sobre o assunto. Nós da medicina passamos pela matéria de genética, alguns cursos também, mas nós temos uma equipe a qual vários alunos de outros cursos, então isso possibilitou esse conhecimento. Também foi evidenciado o desenvolvimento de um olhar humanizado a respeito, né, das pessoas com a doença, o desenvolvimento de um pensamento crítico sobre as vulnerabilidades sociais e a promoção da prática de uma escuta ativa. Diante disso, a equipe conclui que a experiência compartilhada entre nós, discentes e alunos, né, ela considerou o ambiente escolar como um espaço de diálogo sobre a anemia falciforme, a qual contribuiu para a sua visibilidade e para a criação de ambientes saudáveis, que asseguram o cuidado, o autocuidado, a empatia, bem como as ações de enfrentamento das desigualdades étnico-raciais, o combate ao racismo e a promoção da saúde da população negra. Aqui nós temos as nossas referências. Obrigada. Joia, Jéssica. Muito obrigado, então, pela apresentação. A palavra fica aberta, então, para as avaliadoras. Jéssica, parabéns pela apresentação, né? Você fez uma apresentação bem clara, né? No trabalho, né? A gente sabe da anemia falciforme, as complicações que ela leva, não? O paciente que tem, eu já cuidei de paciente que eu trabalho com lesão, né? E paciente com anemia falciforme, às vezes, desenvolve lesões e eles têm muito questão da dor, né? Então, ela é impactante, assim, para quem tem ela. E eu queria saber, vou te fazer uma pergunta. Por que surgiu o interesse de estar levando o assunto da anemia falciforme para as escolas? Se você me contasse sobre isso um pouco. Como que começou, qual foi... porque discutir
isso no ambiente? O que despertou para estar discutindo esse tema? Esse é um projeto que já vem sendo desenvolvido há alguns anos, e é uma doença, o fato de ser uma doença, né, que tem muita invisibilidade, é uma doença que, se você, né, não fala, os outros não vão saber. E foi também feito um levantamento antes, ano passado, o grupo também atuou com essa questão de advocacia em saúde e uma conversa com as associações, e foi uma demanda das associações dos pacientes com doença falciforme, essa questão da visibilidade. E foi isso que trouxe, né, a levar esse projeto para a escola, é o segundo ano, e a gente observa o impacto, porque quando a gente chega na escola, contando uma história fictícia para os alunos, a gente já não chega falando que vamos falar sobre a doença falciforme, não falamos de imediato sobre o que é a anemia, a gente primeiro conversa, traz a questão da aluna que tem a doença, e aí os alunos trazem à tona para a gente várias outras doenças, né? E não a anemia falciforme. Aí a gente observa que eles não têm conhecimento e é essa questão da invisibilidade, assim, não só relatado pela experiência das pessoas que têm, como evidenciado em estudos também. Ah, legal. E aqui eu vi que o projeto também está relacionado a um grupo de pesquisa, né? E quais cursos que participaram ativamente dessa? Você falou que tem vários cursos, eu queria só que você falasse quais são. São enfermagem, nutrição e fisioterapia e a medicina. Tá certo, estou satisfeita. Parabéns, é um projeto assim muito bom também. Tá? Obrigada. Parabéns pela apresentação. A professora Aline, eu acho que ela tinha saído da chamada, não sei se ela está presente. Será que caiu a conexão dela? Eu acho que caiu, infelizmente. Acho que caiu, ela não vai conseguir, então, fazer os comentários para nós. De qualquer forma, Jéssica, então, eu agradeço muito a sua apresentação. A gente, então... Peraí, que parece que a professora Aline conseguiu entrar. Só um minutinho. Ela conseguiu entrar mesmo. Gente, peço desculpas, mas caiu a rede toda aqui no prédio onde eu estou. E aí eu fiquei indo e voltando, mas consegui acessar do celular aqui. Eu queria parabenizar a Jéssica, né, e a orientadora dela, a professora Luciana, pelo trabalho. Eu acho que esse trabalho de sensibilizar, né, outras pessoas a respeito daquilo que o que está do lado tem, né, é bastante importante até para a gente poder trabalhar as questões de empatia. Jéssica, você desculpa se eu não ouvi, mas você é aluna de qual curso? Eu acho que eu não falei mesmo, desculpa, eu sou aluna de medicina. De medicina. E o projeto de vocês conta com alunos de outros cursos também? Sim, da enfermagem, da nutrição e da fisioterapia. Certo. E aí eu queria saber qual é esse impacto de trabalhar num projeto que tem, né, uma ação multidisciplinar, como que isso impacta na sua formação no curso de medicina? Eu vou usar uma frase que quem sempre fala para a gente é a nossa orientadora Luciana, né? O projeto de extensão, ela dá uma aula para a gente que nós não temos em nenhum ambiente dentro da universidade, em nenhuma sala de aula. Então, assim, contribui muito para essa questão da humanização, de um olhar mais crítico a respeito das vulnerabilidades sociais, porque a gente vai para o ambiente escolar e depara ali com realidades diferentes, né, a qual às vezes há identificação. O nosso grupo, a nossa equipe extensionista também é heterogênea, então esse contato entre cursos diferentes é muito legal, porque há troca de conhecimentos, de repente a gente está ali brincando, a nutrição vai julgar a gente a respeito disso, olha a fisioterapia. Então, assim, as nossas experiências foram, eu digo assim, são inúmeras.
principalmente essa questão de desenvolver um olhar humanizado, de ter um pensamento mais crítico a respeito das vulnerabilidades sociais, né, a questão da empatia, de enxergar o outro além, porque aqui nós estamos falando da anemia falciforme, mas sabemos que dentre as deficiências não tem só a anemia, né, não tem só a doença falciforme, existem outras deficiências invisíveis. Então, acho que aos meus olhos, a nossa maior experiência é esse desenvolvimento de olhar humanizado e empatia. E existe outras ações que vocês pretendem fazer para dar continuidade a esse projeto? Olha, a princípio nós focamos bastante no ambiente escolar, né, interagimos com esses alunos na feira de profissões. A intenção é trazer esses alunos dessa escola para a universidade para conhecer melhor falar sobre a doença, mostrar um laboratório, mas outras ações além daqui eu não consigo te responder. Eu posso deixar essa pergunta, se você me permitir, para a nossa orientadora Luciana. Porque nessa ideia de também replicar em outras escolas também seria bastante interessante. De qualquer forma, parabéns. Pode falar, complementar, desculpa. No passado, nós trabalhamos em uma outra escola estadual e esse ano o nosso convênio foi só com uma, mas eu acredito que é um projeto que tem muito para não ficar somente em uma escola, né? É muito bacana. Obrigada. Exatamente. Parabéns. Olá, acredito que a professora Luciana quer participar. Alguns segundos apenas. Eu agradeço a generosidade do olhar, das perguntas, né? É sempre um grande crescimento para todos nós. E acho que a extensão, ela tem toda uma história e ela tem um impacto social muito grande. E, às vezes, quando a gente apresenta na GIEP os resultados, a gente apresenta daquele ano. E as extensões, ela tem uma história, né? Então, assim, a gente tem a oportunidade de levá-la para os anos futuros, com certeza, né? A gente tem uma vinculação com uma associação de pacientes, quando a gente começou a estudar desde o ano passado. Essa é uma demanda da escola, como a Jéssica falou, que foi uma propositura da própria associação, que por conta da vulnerabilidade desses pacientes, antes eles faziam isso, eles iam para a escola, né? Eles tinham uma ação de ir para a escola, organizada por eles, e quando do retorno, né, do isolamento social, eles ainda se viram vulnerabilizados, e a gente tinha essa parceria, e nós propusemos e pactuamos, e isso, então, foi uma demanda que surgiu a partir deles. E o como fazer, né? A gente tinha uma ideia, mas a gente não tinha uma plataforma. E aí que é interessante a gente observar a história. Nesses resultados deste ano, quem propôs toda a plataforma de dialogar com os alunos, de criar o caso, né, de usar o origami como uma estratégia facilitadora, didático-pedagógica, para fazer esse diálogo, né, porque o elemento biológico, ele é um start para esse entendimento da doença falciforme dentro do paradigma da saúde coletiva. Foi o acadêmico Henrique que apresentou agora o trabalho do cursinho, né? Esse ano ele está dentro do projeto, mas ele foi para uma outra ação, né? Mas é importante, né, que a gente crave essa autoria, né? Que foi oriunda de um pensar, de uma reflexão que foi proposta por um acadêmico, e que essa professora aqui abraçou a causa, e aí a gente foi fazendo as orientações dentro daquilo que os paradigmas nos permitem fazer para dar robustez, né? Então, essa é uma criação, né, uma proposição de muitas contribuições, né? E eu sou eternamente grata aos alunos do ano passado, né, aos alunos desse ano e de tudo aquilo que a gente já fez até o presente momento, né? São histórias que vão se constituindo ao longo dessa trajetória. E muito obrigada, Henrique, muito obrigada, Jéssica, e a todos que esse ano participaram do projeto, a professora Alessandra. Parabéns, professora Luciane, obrigada pelo esclarecimento, né? Que tenham muitas ações promissoras como essa também, tá? Parabéns. Ok, pessoal. Então, Jéssica, novamente obrigado pela apresentação.
Então, com a apresentação da Jéssica, a gente encerra essa sessão da GIEP. Gostaria de agradecer, em nome da UFTM e da Pró-Reitoria de Extensão, a participação de todos, e lembrar que essas apresentações vão estar disponíveis em breve no YouTube. Tá ok? Então, boa tarde a todos. Até a próxima. Boa tarde. Tchau, gente. Ok.